O circuito que montaremos agora é um circuito ceifador em 2 níveis. Ele vai cortar o sinal em 2 níveis positivos. Vai cortar no nível mais baixo vai cortar o sinal na parte de baixo e no nível mais alto ele vai cortar a parte de cima. O circuito que vocês estão vendo aqui, o diodo, o dispositivo, ele é esse aqui, é o dispositivo que vocês estão vendo. Esse diodo, ele tem um tracinho prata aqui no canto. Vejam aqui assim. Esse tracinho prata é esse traço do diodo. Então, nessa posição, ele está como esse aqui. Provavelmente vocês não têm condições de ver claramente na filmagem, mas depois vocês vão ver quando eu colocar no detalhe. O mesmo diodo invertido, ele está nessa posição aqui. Usaremos um resistor de 10K e no transformador. Como é que a gente vai trabalhar com o transformador? O transformador vai ser nossa entrada de sinal e o transformador, vocês estão vendo ele aqui. O transformador, no primário, ele tem essas duas chaves. Uma delas é para selecionar o 110 e o 220. Vocês vão colocar de acordo com a rede elétrica que vocês tiverem na cidade de vocês. Essa daqui é uma chave liga-desliga. Vocês ligam e desligam o transformador. Ele está fora da tomada, por isso que eu estou pegando ele na mão. Então, no secundário, vocês têm duas bobinas. Esse cabo amarelo e esse preto é uma bobina, e esse cabo amarelo e esse preto é outra bobina. Vocês, nessa atividade, só vão usar uma das bobinas, como está indicado aqui. Ou seja, a outra vocês deixam separada, isolada, para que para que não tenha curto-circuito no secundário do transformador. Então, só essas duas que vocês vão usar como sinal de entrada, que vai ser essa parte do transformador aqui. O circuito, ele já está montado na protoboard, só que está muito pequeno. Então, antes da gente fazer os testes, eu vou mostrar o detalhe. Aqui você tem duas fontes de alimentação, que são duas fontes de contínuo, que vocês vão usar as fontes que vocês têm no polo. Temos a fonte, essa daqui, a V1 e a V2. Antes de fazer a montagem no detalhe, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai conectar essas fontes. Então, uma vez que a gente conectar essa fonte, vamos fazer a ligação das fontes com o circuito e com o transformador aqui, para que vocês já vejam o circuito completo. Aqui, seguindo a linha, o único que a gente tem é o resistor, um dos diodos, que é esse daqui, o resistor, o diodo que está com a flecha olhando para cima. Na mesma linha, aqui você tem o diodo, outro diodo, com a flecha para baixo. Mas vejam bem, aqui eles estão separados, ou seja, devido a esse vale que tem aqui, não há contato entre essa parte dos diodos. Aqui sim, os dois diodos e o resistor estão na mesma linha. Já vamos ver esse circuito em detalhe. Então, agora, primeiro, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai ligar as duas fontes que vocês têm para fazer de fonte de contínuo. Essas duas fontes, elas têm o cabo liga-desliga, aliás, o botão liga-desliga na parte de trás, ou seja, elas já estão ligadas. Com esses botões, vocês vão escolher a tensão, por exemplo, esse ajuste grosso e ajuste fino, e esse ajuste grosso e ajuste fino. Elas são duas fontes, tá? São separadas, mas a gente vai precisar das duas. Como elas têm o mesmo terra, e para a gente não usar tantos fios assim, eu fiz um jumper entre esse ponto e esse ponto. Vejam aqui, ó. O jumper, ele está entre o preto dessa fonte e o preto dessa outra. Como é que vocês podem fazer um jumper? Aqui, esses bornes, eles são parafusados. Então, vejam o fio que eu coloquei. Esse fio aqui, eu coloquei nesse borne e no outro, e daí a gente ajusta e já temos o mesmo terra. Então, ajustando aqui, os dois pontos ajustados, temos o mesmo terra. Então, por que a gente faz isso? Para a gente não ter tantos fios no circuito. Então, esse cabo preto que vocês estão vendo aqui, ele tem uma ponta jacaré,
Esse cabo preto, ele vai ser o terra do circuito. Eu tenho só um terra porque eu liguei os terras aqui na fonte. O cabo verde, ele vai ser a fonte de menor amplitude. Esse cabo verde aqui, ele está ligado na fonte de 4,68, que vão ser os 5 volts que descia no sistema. E esse outro cabo vermelho, que é esse aqui, ele está ligado na saída de 12 volts. Portanto, esse daqui vai ser a fonte de referência maior e esse daqui vai ser a fonte de referência menor. Agora, vamos fazer a montagem no circuito. Eu vou mostrar para vocês o circuito geral e depois eu vou mostrar para vocês o circuito, o detalhe dele na montagem junto com o transformador. Este é o detalhe geral da conexão. Desculpem esses cabos aqui, mas estão em cima do ladinho da fonte, a folha está do ladinho da fonte, por isso que ficaram assim. Então, agora sim, vamos observar aqui. O jacaré vermelho da fonte de 12, eu liguei com um fio vermelho no diodo que tem o traço para baixo, ou seja, esse diodo está ligado nos 12 volts. O jacaré verde está ligado no diodo que tem o traço para cima. Ele está na mesma linha do diodo que tem o traço para cima. Ou seja, é essa fonte aqui. O preto da fonte, eu liguei com um fio azul, porque não tenho fio preto. Esse daqui vai ser o terra geral do sistema. Vejam bem, os terra das duas fontes vão junto com uma das partes da bobina do transformador, ou seja, nessa linha, eles estão os dois juntos, aqui é o terra, e na outra linha eu tenho a outra bobina do transformador que vai junto com o resistor, e esse resistor vai para os diodos. Por enquanto, eu não coloquei as pontas do osciloscópio para mostrar para vocês o detalhe dessa conexão aqui do jeito que vocês estão vendo, para a gente não fazer confusão depois quando a gente colocar as pontas do osciloscópio. Então, agora vamos ver o detalhe dessa conexão que vocês estão vendo aqui. Agora sim, vocês podem ver o detalhe da conexão desse circuito. Então, nesse detalhe aqui que a gente tem, a bobina do transformador, ela vem para o resistor, ela está na mesma linha, vocês vão ver que ela está na linha vermelha. Do resistor, ele está ligado na mesma linha com os dois diodos, um com o traço para cima e outro com o traço para baixo. Tá? Já estão os dois diodos ligados. Do diodo que está com o traço para baixo, vem o fio vermelho, que é o da fonte de 12 volts. E do diodo que está com o traço para cima, vem o fio verde, que é a fonte de 5 volts. E o jacaré preto da fonte está ligado no fio azul, junto com o fio preto do outro lado da bobina. Então, esse é o detalhe da montagem. Eu vou ver se eu consigo mexer um pouquinho aqui, para que vocês vejam ela em outro ângulo. Bom, aí dá para ver já certinho os pontos de conexão dos diodos e o ponto de conexão do resistor. Vejam bem, o resistor e os diodos estão na mesma linha. Esse diodo está nessa linha, esse outro está nessa outra, e a conexão do transformador e a fonte. Terra da fonte, tensão menor e tensão maior. Agora, vamos colocar as pontas do osciloscópio. Eu vou mostrar a vista geral primeiro da colocação da ponta do osciloscópio e depois o detalhe para que vocês façam a atividade. Agora sim, podemos ver as duas pontas do osciloscópio ligadas no circuito. Então, o canal 1, que é essa ponta aqui, ele está ligado no resistor, que está ligado junto com o fio amarelo da bobina. Ou seja, ele está ligado nessa linha aqui assim, junto com uma das partes da bobina. Eu vou ver se levantando, aí dá para ver, tá? Estão vendo que esse canal 1, ele está ligado no ponto do resistor onde entra o sinal. E o canal 2, ele está na saída.
A saída do circuito é o ponto onde a gente junta os dois diodos com o resistor. Então, agora sim, as duas pontas do osciloscópio, lembrem-se que as pontas têm que estar calibradas, ajustadas, e elas têm que estar, vocês têm que ver primeiro o vídeo de calibração das pontas do osciloscópio, e vocês vão ter elas funcionando. Elas têm que estar por 10, essa chavinha que vocês têm, a chavinha laranja, ela tem que estar por 10, com atenuação por 10 nas duas pontas, para que vocês tenham a imagem que vamos ver agora no osciloscópio. Então, enquanto a gente vai fazendo, aqui tem várias coisas que a atividade pode pedir. Por exemplo, tirar a tensão de pico a pico, tirar a frequência do sinal de entrada e sinal de saída, e fazer a curva de transferência usando os cursores do sistema. Então, agora vamos ver, uma vez montado o circuito, vamos ver o que aparece no osciloscópio. Agora sim, vocês estão vendo a tela do osciloscópio, os dois sinais estão aí, só que eles estão, como eu acabei de ligar o transformador, eles estão completamente fora do foco da tela do osciloscópio. Então, o que a gente vai fazer? A gente aperta o botão de autoset, e ele sozinho, o botão de autoset é esse aqui, ele sozinho vai achar os sinais. Agora aí estão os dois sinais. Só que se vocês veem, eles estão em escalas diferentes. Então, o canal azul, ele está numa escala, e o canal amarelo está em outra escala. Isso daqui vocês podem ver aqui, ó. O azul em, está em 5 volts por divisão, e o amarelo está em 25 volts por divisão. Aqui a gente vê a escala. Então, vamos deixar os dois na mesma escala para a gente conseguir ver o sinal. Eu coloquei o canal 2, eu vou colocar ele, o zero, em cima do zero, e o canal 2 está em 10 volts por divisão, e eu vou colocar o canal 1 em 10 volts por divisão também. Agora, vejam bem, o que o circuito fez? Ele cortou a parte de baixo do sinal e a parte de cima do sinal. Então, esse daí é um ceifador em 2 níveis. Agora, por exemplo, a atividade, a gente quer saber qual é a tensão de pico a pico da entrada, e qual é a tensão e a frequência da entrada, e qual é a tensão de pico a pico da saída. Então, como esse osciloscópio ele não está ajustado, a gente vai fazer os ajustes para a gente ter esses valores. Então, vocês vão aqui. O que eu quero saber? Eu quero saber a tensão de pico a pico da entrada. Então, vamos colocar a tensão de pico a pico da entrada. 49 volts. Ok. Agora eu quero saber a frequência. Nesse botãozinho aqui, vocês vão escolher a frequência já está lá, 59,9 Hz. Agora eu quero saber a tensão de pico a pico da saída nessa janelinha aqui. Então, apertando esse botão, agora sim, apertando esse botão, a gente vai mexer até achar a tensão de pico a pico do canal 2, ela já está lá. Tá? E a frequência, eu quero nessa outra janelinha, eu quero a frequência do canal 2. Então, com esse botão aqui, vamos achar a frequência do canal 2. Frequência do canal 2. Pronto. Eu tenho 48,8 volts de entrada, de pico a pico, com uma frequência de 60 Hz. E na saída, eu tenho 11,5 volts, com uma frequência de 60 Hz também. Agora, a gente pode fazer a função de transferência desse sistema. Para fazer a função de transferência, eu vou ajeitar a linha do tempo, só para que fique mais claro para mim. A gente pode fazer a função de transferência usando os cursores. Como a gente está vendo aqui que o sinal está se mexendo, vamos parar o sinal para a gente poder fazer essa medição. Para fazer a medição da curva de transferência, vocês vão pegar mais valores do que o que eu vou pegar aqui, porque a gente só vai fazer para que vocês vejam como é que a gente tem que fazer isso daí. Daqui até aqui, não precisa mais, ou seja, do pico negativo da entrada até o pico positivo da entrada, não precisa fazer mais medições do que nessa faixa ali, porque depois os valores se repetem. Então,
Para fazer essa medição, utilizaremos os cursores. Temos os cursores horizontais, que eles aparecem na vertical. Por quê? Porque eles se mexem na horizontal, por isso chamam cursores horizontais. Esses são cursores de tempo. Vejam bem, aqui diz Select, então eu quero, esse daqui, o que está com Select é o cursor que vai se mexer. Se eu quero mexer no outro cursor, eu vou escolher a flechinha lateral. Então, esse cursor eu não vou usar, eu vou deixar aqui do lado, porque eu vou usar como referência somente esse cursor aqui. Também temos os cursores verticais, e aí diz Ver Curs, significa cursores verticais, mas eles estão no horizontal. Por quê? Porque eles se mexem na vertical. Então, com essa flecha eu vou escolher o cursor de cima e com essa flecha o cursor de baixo. Para fazer a primeira medição, a gente vai fazer o seguinte. Temos o cursor de cima, eu vou colocar no 0, porque ele vai ser nossa referência. Aqui está no 0. Então, nesse ponto aqui, desse ponto, o cursor de baixo, ele está no pico negativo. E aqui está me dizendo que tem uma tensão de 26 volts. Na realidade, é menos 26 volts na entrada. Menos 26 porque ele está para baixo. Ele está dando positivo por causa que ele dá a diferença entre os dois cursores. E com o mesmo cursor de baixo, eu vou mexer ele. Desculpa que mexeu aqui um pouquinho. Até atingir o 0. Quando atingir o 0, eu vou escolher o cursor de cima e no mesmo ponto, a gente vai levar ele na altura que a linha azul está, que é o canal 2. Na altura que a linha azul está, aí, esse valor que eu tenho entre esse ponto e esse ponto é 4,2 volts, que é a tensão que ele cortou. Ou seja, tudo que estiver para baixo de 4,2 volts não vai passar para a saída. Então, a saída fica em 4,2. Depois, por exemplo, mexendo no cursor, veja, eu apertei essa flechinha no cursor horizontal, que está na vertical, vamos escolher outro ponto. Aqui temos duas tensões. A tensão de saída está nesse ponto e a tensão de entrada nesse ponto. Então, como é que a gente vai fazer agora com os cursores, verticais? Os cursores de tensão. Vamos falar de tensão porque fica mais confuso aqui. Eu apertei o botão de cima para selecionar o cursor de cima para deixar ele em cima do 0. Com o cursor de baixo, eu seleciono com a flechinha de baixo, eu vou levar até o ponto onde o cursor que está, o cursor esse daqui, que é o cursor do tempo, cruza o sinal. Então, onde cruza o sinal, eu vou colocar o cursor de tensão, que é esse daqui que está na horizontal. Então, nesse ponto, eu tenho uma tensão de 20 volts, 20,2 volts. Menos 20,2 porque ele está negativo. Agora, de novo, o mesmo cursor que eu estou mexendo, vejam bem, está o selector aqui, eu vou levar até a posição 0, eu vou escolher o cursor de cima e eu vou levar até o azul. Vejam bem, o azul está na mesma tensão, ou seja, nesse ponto aqui do cursor que está na vertical, eu tenho o mesmo valor aqui, está 4,2 volts. Ele se mantém. Agora, de novo, eu vou escolher esse cursor aqui com a flecha desse lado e eu vou colocar na posição onde os dois sinais ficam iguais. Nessa posição aqui, eu vou ter, colocando o cursor de vertical, o cursor, aliás, de tensão no 0, tá? E colocando o outro cursor, aliás, aqui, ó, o cursor de tensão no 0 e o de cima eu vou colocar em cima da linha azul. Vejam bem que nesse ponto, tanto nesse ponto que eu estou marcando com o cursor esse daqui, que é o cursor de tempo, eu tenho que a tensão de entrada é igual à tensão de saída. Ou seja, para a tensão de entrada positiva 4,2 volts, a tensão de saída é 4,2.
E assim eu continuo. Por exemplo, de novo, escolhendo o cursor que vai se mexer na horizontal, que é o vertical, eu vou colocar em outro ponto. Está nesse ponto, veja bem, essa flechinha aí indica a posição, aliás, essa linha aqui indica a posição que eu escolhi. E com o cursor horizontal, o de cima, o cursor, que na realidade é o vertical, o cursor de tensão, eu vou colocar no ponto onde se cruza a linha vertical com os dois sinais. Então, nesse ponto aqui, veja bem, aqui eu tenho 0, aqui tenho a tensão, vai dar 8,8 e os dois sinais estão iguais. Então, tenho 8,8 para a entrada e 8,8 para a saída. Depois, mexendo no cursor de novo, que é a minha referência ao cursor do tempo, eu vou colocar no ponto onde, ou no ponto da quebra, onde o azul corta. Então, nesse ponto, mexendo com o cursor de tensão, coloco de novo o select para cima, porque a gente está mexendo no positivo, e eu vou colocar bem no meio, desculpa, bem no meio do ponto ali, entre os dois, aqui, bem nesse ponto. Então, nesse ponto da quebra, eu tenho 12,2 volts para as duas, tanto para a entrada quanto para a saída. Agora sim, eu vou colocar, depois vocês podem fazer várias medições, colocando o cursor de tempo, que é o cursor que que se mexe na horizontal, mas está na vertical. Eu vou colocar em várias posições, vocês podem colocar em várias posições aqui, mas eu vou fazer só uma medição para que vocês vejam como é que a gente vai fazer. Então, vejam bem, nesse ponto aqui, que está o cursor de tempo, eu vou ter que ele vai cruzar aqui vai cruzar a entrada, o sinal de entrada nesse ponto. Então, eu vou levar o cursor de cima até esse ponto. Flechinha para cima, escolho o cursor de cima e ele está, vejam aqui, ó, deu 21,2 volts para a entrada. E para a saída, o sinal ele está aqui na linha que vocês estão vendo em azul. Então, eu vou baixar com esse cursor até esse ponto para ver quanto que dá. E dá o mesmo valor que deu agora há pouco, 12,2. Tá um pouquinho, está meio que... Aí, ó, 12,2. Ou seja, para fazer a curva de transferência, é só ir colocando os cursores em determinados pontos para vocês conseguirem fazer a curva de transferência desse circuito. Então, o que a gente viu nesse circuito aqui, que ele vai cortar o lado negativo do sinal e vai cortar também o lado positivo. Então, ele só vai deixar passar uma faixa de sinal. Agora, vamos ver aqui na tabelinha que eu fui fazendo enquanto eu estava fazendo os testes no osciloscópio, para que vocês vejam como é que vocês vão trabalhar na tabela que vocês vão ter que desenvolver. Bom, aqui eu desliguei para tirar todos os cabos de cima do circuito para ficar o campo mais limpo. Então, o que eu fiz? Enquanto a gente ia fazendo o teste no osciloscópio, eu fui anotando os valores. Tensão de pico da entrada, 48,8 com 60 Hz de frequência. Desculpem a letra, mas eu estava em cima do sistema ali. Tensão de saída 11,5 de pico a pico com 60 Hz, tudo lendo na tela do osciloscópio. Essa daqui é as medições para a curva de transferência. É claro que vocês vão fazer várias medições, tá? Então, menos 26 eu tinha 4,2, em menos 20 tinha 4,2, em 4,2 tinha 4,2, daqui em 0,8 tinha 0,8, em 12,2, 12,2, e a partir dali, para qualquer valor maior do que 12,2, na saída eu tinha 12,2. Essa tabela vocês vão fazer bem feita, tá? E vão colocar ela no Excel, que o Excel ele traça a curva de transferência diretamente para vocês. Eu deixei no AVA um exemplo de como usar o Excel para traçar essa curva de transferência. Aqui vocês não vão pegar só esses pouquinhos valores. Eu peguei pouquinhos valores só para mostrar o processo para vocês. Vocês vão pegar vários valores para ter uma curva de transferência bem definida.